Shalom, shalom, queridos. Beijo no coração, bênçãos e paz. Eu, pai, apóstolo Marcélio, passando para ter mais um tempo junto com vocês aí e preparando aí o nosso discipulado dessa sexta-feira, deixando aí preparado para vocês, e será um tempo bom, tempo de recapitular toda a ministração desse mês de agosto, onde nós estudamos sobre construídos sobre a rocha, fundamentados em Cristo. Então abra o teu coração, prepare tua Bíblia, aperta o cinto e vamos com fé. Edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador absoluto, Ele é o Senhor de tudo. Então vem comigo nesse tempo aí, prepare sua Bíblia e vamos estudar, vamos mergulhar. Uma vez construídos, edificados sobre a rocha, nada nem ninguém pode nos parar no nome de Jesus. Amém? Pai amado, pedimos que o Senhor nos instrua, nos ensina. O Senhor é o nosso professor. Então tenha liberdade para nos instruir em toda boa palavra, Senhor, nos edificar, consolidar sobre a rocha que é Jesus. Nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, a bênção e o favor do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero deixar um texto básico para vocês aí. Lembrando que nós vamos falar um pouco sobre fundamentados, construídos sobre a rocha. Quando nós falamos de estar fundamentados na rocha, nós estamos falando de maturidade, de edificados em Cristo. E durante todo esse mês, tivemos 4 ministrações nas quartas-feiras sobre esse tema. Então, é um tempo de eu e você parar e pensar como que está a minha maturidade com Deus, como que está o meu relacionamento com Deus, como que está a minha vida com Deus. Então, construídos sobre as rochas. São 4 fundamentos que eu quero deixar com vocês durante essas 4 semanas que nós estudamos. E a primeira delas eu quero relembrar-os, é o fundamento da palavra. Ou seja, onde você está edificado, aonde você está fundamentado. E aí em Mateus 7, quero que você leia comigo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente. Alô, você está aqui? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. Desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos e combatem contra aquela casa, e ela não cai, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda. O que eu quero que você pense comigo agora. Onde que nós temos edificado? Onde que nós temos construído? Aonde que temos colocado a nossa fé? Algumas coisas importantes que eu quero que você pare e pense comigo aqui. São 2 casas. Uma edificada sobre a rocha e a outra edificada sobre a areia. Onde que eu e você temos edificado a nossa casa? Aonde está a nossa fé? Esse é o primeiro tema. É onde você edificou a sua casa, no homem, nas suas próprias convicções, na sua própria vontade. Porque quando a chuva vem, a casa que permanece é a casa edificada sobre a rocha. Então não depende de nada externo, depende de fundamentos. A Bíblia diz assim, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Qual que é a ideia central? O que eu quero que você guarde no teu coração aqui, bem forte no teu coração. Que ouvir a palavra gera informação. Agora, praticar a palavra gera fundamentos. Eu preciso ouvir a palavra de Deus na pregação, no louvor, no ensino, mas eu preciso praticar. Como que eu tenho vivido a palavra de Deus? Isso é fundação. É aplicar a palavra na nossa vida, é aplicar a palavra em nós. É saber que quando Jesus encerra esse sermão, ele divide o grupo em 2 ouvintes. Ele diz assim, os praticantes prudentes,
que ouviram a palavra e praticaram, e os que eram apenas ouvintes, os insensatos. Então, o grupo dos praticantes, os prudentes, o grupo dos ouvintes, os insensatos. Eu tenho apenas ouvido a palavra ou eu tenho praticado a palavra? Eu tenho feito com que essa palavra gere vida no meu coração? Guarde essa frase, querido. Uma vida espiritual está baseada não em emoções, mas na presença real de Deus, no domínio da palavra de Deus, na construção de uma casa edificada sobre a rocha, não sobre a areia, não sobre fundamentos humanos. Alô, você está comigo? Edificado sobre a rocha é você ser discipulado na palavra, viver a palavra, amar a palavra, mergulhar na palavra todos os dias. Você está comigo? Lucas 6 diz assim, ó: e semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a abalou, porque estava fundamentada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica a casa sobre a terra, sem alicerce, está na areia. Quando veio com ímpeto a correnteza, logo a derrubou, e foi grande a sua ruína. Deus pergunta para mim e para você hoje, esse é um tempo de discipulado. Eu tenho olhado somente para Jesus? A minha fé está no Senhor? Eu tenho edificado sobre a rocha que é Jesus? Quando eu falo de edificar, eu estou falando de obedecer a palavra, de amar a palavra, de viver a palavra, não por causa do homem, não por causa de igreja, não por causa de denominação, mas por causa de Jesus. Alô, você está aqui? Olhando somente para Ele, o autor da nossa fé, firmados e edificados em Cristo, fundamentados no Senhor. Alô, querido, você está comigo? Eu quero te fazer um desafio. Nesse momento, pare e identifique a sua vida. Olhe em todas as áreas da sua vida agora. E pare e pense comigo. Eu tenho obedecido o mandamento do Senhor? Tem alguma área da minha vida que não está edificada sobre a rocha? Tem alguma coisa que eu preciso obedecer mais? Se tem, esse é o momento de parar, de pedir perdão pela superficialidade. Não estou falando apenas de pecado, querido, mas eu estou falando de uma vida edificada sobre a rocha, onde ninguém pode me afastar do Senhor, nem lutas, nem circunstâncias, nem momentos, nem provas, nem coisas passageiras, nada me separa do Senhor, porque eu estou fundamentado em Cristo. Eu preciso identificar alguma área da minha vida, onde eu sei que a Bíblia diz para me obedecer, e eu não tenho obedecido ao Senhor. Para mim ser fiel ao Senhor, e eu não tenho honrado ao Senhor. É a hora de edificar sobre a rocha. Alô, você está comigo? Não dá para cochear em dois pensamentos. Não dá para pensar em dois pensamentos agora. Eu costumo dizer que a prática é o cimento da fé. Quando você começa a praticar a palavra todos os dias, cimento da fé. A rocha aqui não é apenas o conhecimento bíblico, sim também, mas é obedecer aquilo que você tem recebido. É viver os princípios. É saber o que é certo e não fazer. Eu sei o que é certo, mas eu não pratico. Então quando eu começo a obedecer, quando eu começo a praticar, então a minha fé começa a se fortalecer no Senhor. A minha fé começa a se renovar no Senhor. A minha fé começa a se consolidar no Senhor. Alô, você está aqui? Você está comigo? Eu começo a ser fundamentado em Cristo. Me ajuda, irmão, em nome de Jesus, vem comigo. Esse primeiro momento, eu preciso que você guarde isso no teu coração. O segundo princípio, edificado sobre a rocha, está em Colossenses 4 e 2. Que diz: perseveravam em oração. A pergunta de Deus para mim e para você: perseveravam em oração, velando com ações de graças. O primeiro é edificado na palavra. O segundo é poder na oração. Quanto tempo temos gasto em oração? Hein? Um concreto para ser curado
ele precisa de água constante para não rachar. E você concreta, você joga água e ele vai consolidando, edificando, e aquele concreto fica com uma boa cura, ele não danifica, ele não racha. Quanto tempo eu e você temos gastado de oração diária? Hoje eu falava com o pastor Jefferson e ele falava da importância dos 10 minutos com o Senhor. Quanto tempo você tem edificado o Senhor? Seus 10 minutos têm sido sua fidelidade com Deus? A nossa estrutura espiritual firme, sem rachaduras, é tempo de oração com o Senhor. Perseveravam em oração, perseveravam na palavra, perseveravam no choro, no clamor, na busca. O que eu quero que você absorva comigo aqui? A consistência na oração secreta determina a resistência pública na fé. Você não tem que estar preocupado com o público, mas o que você ora em secreto, o que você edifica em secreto, é o que você vai demonstrar em público. Lucas 6 diz assim: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração diante de Deus. Passou a noite em oração diante de Deus. Quanto tempo nós temos gastado com Deus? A oração, eu digo que é a manutenção do alicerce. Se Jesus, pensa comigo agora, alô, você está aqui? Vem comigo. Jesus era o próprio Deus e ele precisou passar a noite orando, ele gastava tempo orando com Deus. Como que eu e você temos orado ao Senhor? Quanto tempo eu tenho orado para tomar as grandes decisões que eu preciso tomar? Ou eu tenho agido por emoções? Quanto tempo eu tenho buscado em Deus consolidar a minha vida? Alô? Tem muitos que só oram no meio da tempestade. Mas o grande segredo é orar antes, para que a tempestade não venha. É orar para que o incêndio não venha. Alô, você está comigo, querido? Chamar e perseverar em oração. Colossenses diz: perseveravam em vigilância na oração. Sabe? É construir intimidade no secreto. É construir relacionamento com Deus. É estar alicerçado. Alicerce fica embaixo. Alicerce fica no lugar onde ninguém vê. O alicerce fica no escondido. A minha vida e a sua vida de oração é o lugar secreto. É o lugar da intimidade, do relacionamento. É onde ninguém precisa ver e ninguém pode ver. É isso que sustenta a vida de um cristão. É isso que sustenta o ministério. É isso que sustenta o teu casamento. É isso que sustenta a tua vida financeira. É isso que sustenta o teu chamado com Deus. A tua vida em secreto com Deus. A tua vida de oração secreta com o Senhor. Pastor, e a base? Mateus 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto em secreto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está no céu em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Você ora em secreto, edifica em secreto, fundamenta em secreto, mas Deus te honra em público. Quanto tempo temos gastado de oração com o Senhor? Quero te fazer um desafio, mais um grande desafio. Estabeleça um horário fixo de oração, de manhã, de tarde ou de noite. Separe os seus 10 minutos, coloque diante do Senhor diário, mesmo que seja 5 minutos, mas comece com 1 minuto, com 2 minutos, com 3 minutos, para estar a sós com Deus, para estar no lugar secreto. Deixa eu lhe falar uma verdade. É hora de clamar por um despertamento espiritual. É hora de clamar por um avivamento do céu. É hora de clamar a Deus por uma ativação e uma unção nova do Senhor. Então vem comigo aqui, vem comigo aqui. Primeiro ponto que eu quero que você pense comigo nesse tempo aqui de discipulado. Primeiro fundamento, fundamentado na palavra. Onde você foi edificado? Onde você está em Cristo? Segundo, o poder da oração consistente. Nutra as suas bases com oração, com jejum, com palavra, com amor. Terceiro, Mateus 7,25 diz: e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O terceiro ponto é
Como você tem lidado com as tempestades? Ou eu poderia dizer, terceiro ponto, firmeza na adversidade. Ninguém pode te separar do amor de Cristo. A verdade inevitável. Jesus disse, a tempestade vem. E quando a tempestade vier, quando ela soprar, como que eu vou estar? No mundo tereis lutas e aflições. Jesus disse que nós passaríamos por guerras. A promessa de Deus não é a ausência de luta. Alô? Guarde isso. A promessa de Deus é a garantia da sobrevivência. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. 11.000 cairão diante de mim, 1.000 à minha esquerda, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Lutas vêm, guerras vêm, dificuldades vêm. Então a promessa de Deus não é a ausência de luta, mas é a garantia da vitória. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, querido. Então, firmeza na adversidade. Olha o que diz Tiago 1. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes, passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenham, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Oh, amado do meu Pai, as tempestades não destroem o que o Deus edificou. Aquilo que você construiu sobre a rocha, o diabo não pode destruir com as adversidades, com as lutas. Elas permanecem, e é aí que mostra a qualidade do teu fundamento, é aí que mostra a qualidade do teu chamado. É hora de desenvolver, é hora de crescer e entender que a anatomia da tempestade, a luta da tempestade, a guerra da tempestade, os problemas não podem te parar. A chuva caiu. Crises, lutas, guerras, dificuldades, vem de cima, vem de um lado, vem de outro, vem de fora, vem do meio da família, vem da questão financeira, os rios transbordam, pressões sociais, dificuldades, problemas financeiros, problemas familiares, vem ao nosso redor, os ventos sopram, ataques emocionais, espirituais, enfermidades, crise. Mas a verdade de Deus é o seguinte, a tempestade revela a verdade, a tempestade mostra onde você foi fundamentado. Na calmaria, irmão, é tudo bom. Eu diria que na calmaria o tolo e o sábio são iguais. Mas na crise, no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da prova, é realmente nesse momento de crise que mostra quem realmente confia em Deus ou quem está de passagem. Os que confiam no Senhor são como os montes em Sião. Alô, você está aqui? O segredo é não cair. O segredo é não abrir mão da tua fé. O segredo é resistir. E por que a casa resistiu? Não foi porque era bonitinha. Foi porque estava sobre a rocha. Alô? Fundamentada na rocha que é Jesus. Por isso que Romanos 8,37 diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Você está fundamentado sobre a rocha. Ei, você agora está passando lutas, provas, guerras, dificuldades, mas é passageiro, é passageiro, é passageiro. A vitória vem, a bênção vem, a unção do Senhor vem sobre a tua vida em nome de Jesus, amado do meu Pai. Vem comigo, vem comigo. E o quarto e último para a gente encerrar e orar. O primeiro ponto, fundamentado na palavra. Onde você está edificado? Onde Deus te constituiu? Onde você se fundamentou na palavra? Segundo ponto, poder na oração consistente, orando sem cessar, nutrindo a base, fundamentado na base, buscando a base, mergulhado no Senhor. Terceiro ponto, lidando com as tempestades, firme na adversidade, firme nas lutas, nas guerras, sem parar, sem olhar para trás. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E o quarto e último ponto, frutos que permanecem.
Quem está edificado sobre a rocha tem evidência de uma base sólida, dá bons frutos. Alô? Você está comigo? Alô? Você está aqui? Pensa comigo agora. Onde você está fundamentado, você tem dado frutos? Que frutos você tem dado? Olhe para as tuas mãos agora. Faça um ato profético comigo por um instante. Olhe para as tuas mãos. Que frutos você tem assim para apresentar ao Senhor? Que frutos você pode dar para o Senhor agora? João 15:4 diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vós também, se não estiverdes em mim, não podeis dar frutos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Pense agora onde você está fundamentado. Porque eu quero fazer uma analogia. A raiz profunda de uma árvore serve para quê? Pensou? Uma árvore bonita, frondosa, com as suas raízes profundas. Primeiro, para dar estabilidade contra os ventos, contra as chuvas. Segundo, para buscar água, para se alimentar desta água que gera frutos. Alô, você está comigo? Se você estiver fundamentado na rocha, quem está na rocha inevitavelmente dará bons frutos. Qual é o grande objetivo de Deus para a minha vida, para a tua vida? Qual é a verdade central de Deus para mim e para você hoje? É que o objetivo final de eu e você estar firmados na rocha, querido, é poder abençoar a outros. Deus nos firma na rocha para que através de você, para que através de mim, possamos dar frutos. Frutificar é demonstrar o plano de Deus para nós. É mostrar que a obra que Deus tem para a minha casa, para a tua casa, para a minha vida, para a tua vida, vai muito mais além daquilo que podemos imaginar. Está ligado à videira, fincado na rocha, para que possa produzir bons frutos. Esse é o esforço humano, querido. Sem conexão com Deus não vale nada, mas a conexão com Deus, você se esforçando, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, firmado na palavra, amando ao Senhor, então você começa a dar frutos, frutos que vêm naturalmente. Aí Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Alô, você está comigo? Que frutos você tem dado? Fruto demonstra a identidade. É pelo fruto que se conhece a árvore. Alô? Pelo fruto você será conhecido. É pelo fruto que sabe qual é a tua identidade. Se é em Cristo ou não. Se está edificado sobre a rocha ou se está edificado sobre a areia. Agora há um segredo, querido. Uma vida firmada na palavra, na oração, manifesta o caráter. Quem está firmado na rocha mostra o seu caráter em Cristo. Caráter de alegria, de gozo, de paz, de amor, de honra, de fidelidade ao Senhor. Aleluia! De bondade, de misericórdia. Frutos que resistem ao tempo. Frutos que permanecem. Obras construídas na areia desaparecem, obras feitas na areia vão embora, mas a obra feita sobre a rocha é um legado sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua parentela, sobre os teus amigos. Esses são frutos que permanecem. É o que está escrito em Mateus 7. Toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Como que estão os teus frutos? Portanto, pelos seus frutos você conhece. 21 de Mateus 7, 19, 20 e 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Palavra de Deus para mim e para você. Esse é um desafio final. Que frutos que nós temos dado diante do Senhor. É hora de parar e avaliar. O que é que eu tenho produzido?
Como tem sido a minha vida? A Bíblia diz que Ele me salvou, me resgatou, me tirou das trevas, me levou, me transportou para o reino da luz, me fez filho, a todos quanto creio, receberam, tornou filho de Deus e me deu uma ordem: vai e faça discípulos. É para você, é para mim, querido. É hora de fazer discípulos, é hora de gerar, é hora de ganhar almas, é hora de buscar vidas para o Senhor, é hora de saquear o inferno e povoar o céu. É hora de estabelecer o reino de Deus, rendendo ao Senhor frutos que permanecem. Porque se você der frutos que permaneçam, a palavra diz, tudo que você pedir ao Pai crendo, você vai receber. Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Esse tempo de discipulado, de comunhão. Comece a gerar, comece a dar frutos que permanecem. Porque então você verá a bênção de Deus se estender na tua casa, na tua vida, na tua família e em todas as áreas. Eu quero te desafiar, eu vou orar, mas faça uma autoavaliação. Que frutos eu tenho produzido? Como está a minha fidelidade na palavra, o meu testemunho? Nos meus dias, nas minhas ofertas, mas na minha oração. E no evangelismo, como a ordem de ir fazer discípulos, de pregar o evangelho a toda criatura. Pense nisso agora. Eu quero declarar, é tempo de dar frutos. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, sobre os que estão acompanhando esse discipulado, Senhor. É tempo do ide do Senhor. Pai, edificado sobre a rocha, sobre o fundamento de apóstolos e profetas, eu profetizo uma unção nova na tua casa. Decantaramacaramaxerebecantarabás. Recebe a ousadia, recebe o poder de Deus, recebe um novo nível de fé, de unção, de autoridade, de governo do céu. Recebe o poder do Espírito Santo sobre a tua casa, a tua vida agora. O Senhor lançando fora fraqueza, frieza, cansaço, medo, vergonha, fora em nome de Jesus. Receba alegria, paz, gozo, receba a bênção do Senhor e o poder do Espírito Santo te levantando em fé. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Creia, eu te abençoo no nome do Senhor. Eu declaro que é tempo de viver coisas novas do céu. É tempo de viver uma unção nova do Senhor. Se coloque de pé. Recebe ousadia, recebe fé, recebe poder do Espírito Santo, recebe autoridade do céu. Os teus inimigos são envergonhados. E o Senhor que te chamou pelo teu nome, Ele te faz mais do que vencedor. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai morrer no meio do caminho. Não. Continua para o alvo, continua para frente, continua olhando para Jesus, continua, porque o Senhor te fará mais do que vencedor. Ele, o Senhor, te abençoa, Ele te chama pelo teu nome, e eu profetizo, chegou o tempo de viver coisas novas do Senhor. Recebe uma nova unção. Toda estagnação é tirada, todo platô é rompido e você vai fluir para um novo nível de unção, de autoridade, de governo, de poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijo no coração, família, tamo juntos. Palavra de vida, um lugar de gente feliz. Vem comigo, toma posse. Mais um discipulado aí em nome de Jesus.